Olá, tudo bem? Não sei a que horas que você vai assistir esse vídeo, mas toda semana aqui no nosso canal nós temos a Palavra do Atalaia, um momento de reflexão da Palavra de Deus, um momento de aprendermos com Deus, mensagens edificantes e direcionada ao nosso crescimento em todos os sentidos. Deixa eu ler hoje no livro dos Reis, né? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, que diz assim, ó: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A história vai nos relatar uma mulher que sai de casa com um problema e vai procurar o profeta atrás da solução. Biblicamente, nós entendemos que o profeta é a representação clara, nítida e autêntica de Deus na terra. Então, traduzindo, a mulher sai de casa e vai procurar a Deus, porque ela está enfrentando um momento difícil na sua vida. Seu marido morreu e agora os seus 2 filhos, jovens moços, menores, estão sendo ameaçados de serem levados pelos credores, por aqueles que ela deve, porque o seu marido deixou a dívida e agora a dívida é dela. E ela está desesperada e não sabe o que fazer. Ela chega então no profeta Eliseu, a representação de Deus, e começa a expor o problema para ele, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E agora os credores vieram e querem levar os meus filhos. O primeiro ponto que eu vejo é que ela sai de casa para procurar a Deus através da figura do profeta. E quando ela chega diante do profeta, ela vai dizer: O meu marido, teu servo. Ela vai apresentar a figura do marido falecido agora como servo de Deus. Ela vai dizer: ele era servo, ele servia.
ele era fiel, trabalhava em prol das coisas de Deus. E agora os meus filhos estão sendo ameaçados de serem levados. Haviam 3 visitas que os credores faziam nesta época. Quando havia uma dívida, o credor, que hoje a gente pode entender como agiota ou algo assim, ele chegava na casa do devedor e perguntava se o devedor tinha condição de pagar a dívida. Uma vez o devedor dizendo que não havia condição de pagar a dívida, o credor então dizia para ele: nós vamos levar todo o dinheiro que tiver dentro da casa. Então, na primeira visita, na ausência do valor total, todo o dinheiro era levado. E eles então diziam, deixavam dito, que voltariam em uma outra ocasião. Que dariam algum tempo para que o devedor conseguisse sanar aquela dívida, ter o dinheiro para pagar. E na segunda vez que os credores vinham até a casa do devedor, na ausência do valor para quitar a dívida, então tudo que era precioso, valioso dentro da casa, eles levavam. Os móveis, os utensílios de valor, tudo que eles achassem que tinha valor, eles levavam. E prometiam que voltariam, porque a dívida não havia sido quitada. E na terceira vinda, na ausência do valor para quitar a dívida, os credores levavam então alguém da família, nesse caso os filhos, para trabalharem de escravo até pagar tudo o que deviam. Então, quando ela diz para o profeta, que entende da lei, que sabe tudo como é que acontece, que o marido é morto e era servo, e agora os credores estão vindo para levar os filhos, ele entende que é a terceira vez que eles vão a visitar. Seria a terceira vinda dos credores. Então todo o dinheiro já havia sido levado. Então todos os bens valiosos, móveis, tudo que havia dentro da casa de valor já havia sido levado. E agora a terceira vinda dos credores era para levar os filhos. É por isso que ele pergunta: declara-me, o que é que tens em casa? Se já estão vindo para levar os filhos, é porque já levaram tudo e não há mais nada de valor nesta casa. Então ela vai responder dizendo: tua serva não tem nada. Aí ela lembra: peraí, tem uma botija com um pouquinho de azeite, que porque não vale nada, não tem valor nenhum, não levaram. Está lá. Então começa a história a mudar, porque ela vai dizer: a tua serva não tem nada em casa, opa, a não ser uma botija de azeite. A conversa começa com ela dizendo: o meu marido era teu servo. Mas no meio da conversa, no relacionamento com o profeta, que é a figura de Deus, ou seja, quando começa a conversar com Deus agora, ela também se coloca como serva. Porque o diálogo com Deus, a conversa com Deus, nos torna servos. Nos torna homens e mulheres de Deus. Nós podemos chegar dizendo que não somos, dizendo que não somos cristãos, eu não sou crente, eu não sou da igreja, como muitas pessoas falam nesse linguajar. Mas com o relacionamento com Deus, as coisas vão mudando. Se a gente começa a conversar com Deus, e aqui conversar com Deus eu falo de oração, eu falo de diálogo com Deus, oração pela manhã, no meio do dia, à noite quando vai dormir, um relacionamento com Deus.
momento de comunhão, de adoração, seja na igreja, seja em casa, seja em outro ambiente, mas um relacionamento com Deus, o qual pode começar em qualquer lugar, inclusive agora, aí onde você está me ouvindo. Começa a mudar a história, começa a mudar as coisas. E agora ela vai dizer, a tua serva, primeiro o marido que era servo, agora ela é serva, ou seja, começou a conversar com Deus, se converteu. E a conversa já começa a mudar quando a gente se coloca como eu também sou servo. Eu também sou de Deus, eu também quero ser, eu também quero estar na presença. Então ele começa dando uma ordem dizendo, vai na tua casa, pega essa botija de azeite na mão, manda os teus filhos irem na vizinhança, pegar vasos emprestados e não poucos. Fecha a porta da casa, tu e os teus filhos, e derrama o azeite sobre os vasos vazios. Ela sai de casa a procurar a Deus, atrás da solução. Quando ela chega para conversar com Deus, Deus manda ela voltar para casa dizendo que a solução do que ela veio buscar já está lá. A solução já está dentro da sua casa. Você saiu de lá, mas a solução ficou lá dentro. O que tu precisa para o milagre começar a acontecer já está dentro da tua casa, ou seja, já está nas tuas mãos, apenas tu não sabe usar. Quantas vezes nós saímos à procura da solução do nosso problema, da nossa situação adversa, mas a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa solução já está nas nossas mãos. Nós que não sabemos o que fazer. Então a direção de Deus, o direcionamento é preciso para que eu possa usar aquilo que eu já tenho, porém nem sei que tenho, porque ela tinha a solução, mas nem sabia que aquela era a solução. Mas quando ela vai procurar a Deus, através do profeta, ela recebe a instrução. Primeiro, manda os teus filhos pedirem vasos emprestados. Primeiro isso vai falar de alguém que não tem a condição de receber aquilo que Deus tem para dar. Não tem o preparo, não está preparado. Te prepara para receber porque a bênção é grande. Pede, e não pede poucos não, pede bastante. Porque a bênção vai ser bastante. Porque a vitória vai ser grande. Segundo ponto é que, pedindo vasos para os vizinhos, ela, além do relacionamento com Deus, que ela já foi buscar através da figura do profeta, agora ela vai ter um relacionamento para com o seu semelhante, para com o seu próximo. Porque os 10 principais mandamentos de Deus, o decálogo, as 10 palavras, 5 tratam de relacionamento do homem para com Deus, um relacionamento vertical. E 5 mandamentos tratam do relacionamento do homem para com o próprio homem. Se você for ver 5 mandamentos, é diretamente para Deus. Não terás outro Deus além de mim. Não farás imagem do que há na terra, nem embaixo da terra, nem no fundo do mar. Enfim, uma série de relacionamentos nos 5 mandamentos verticais. E depois nós vamos ter 5 mandamentos horizontais. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Tudo o que eu posso cometer de delito contra o meu semelhante, contra o meu próximo. É por isso que Jesus ele vai, no Novo Testamento, ele não vai abolir os outros mandamentos, ele vai somar tudo e vai mostrar que se eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo todos os mandamentos. Mandamento vertical e mandamento horizontal. Ela faz o sinal da cruz, porque na cruz tudo se consumou. Ela teve um relacionamento com Deus, uma conversa com Deus, o qual fez ela se chamar também de serva, ou seja, se converter a Deus naquele exato momento. Não mais o marido morto, falecido, que era servo, mas agora ela também se coloca como serva, a tua serva. Relacionamento com Deus.
Conversa com Deus. E depois ela vai ter um relacionamento com o próximo, com o próprio ser humano, com o semelhante, para poder completar a vida dela espiritual. Precisava ter um relacionamento agora para com o seu próximo. Então vai e pede vasos emprestados, um atestado de boa conduta. Vamos ver se você é benquista pela sociedade. Se a sociedade der os vasos é porque sim, se não der é porque não. Vamos ver que se você era filha, era esposa, aliás, de um homem de Deus, se você pelo menos tinha uma índole, um caráter. E os filhos foram, pediram os vasos, entraram dentro de casa e fecharam a porta e as janelas. Tem momento na nossa vida que é para a nossa família a bênção, é para a nossa casa, é para a nossa intimidade com Deus. Que os vizinhos não podem ficar sabendo, que quem está fora não pode participar. Tem coisas que a gente tem que ficar ali entre a família. Fechar a casa significa o quê? Eu ter intimidade com Deus e não expor o que está acontecendo. Até o momento em que tudo vai ficar consumado e todos verão o que Deus fez. Momentos em que você tem que fechar a casa é aquele momento que você não pode ficar falando dos projetos de vida, dos projetos familiares, dos seus planos para com a melhoria da sua casa, promoção no emprego, coisas que é interna dentro da sua casa, dentro da sua família. Fecha a porta tu e os teus filhos. E agora começa a derramar o azeite. Uma vasilha, 2, 3, 10, 20, não sei quantas, a Bíblia não fala, a gente não sabe. Mas sabemos que eram bastante. Daqui a pouco ela pede mais um vaso. E um dos seus filhos vai dizer, não tem mais, acabou. Naquele exato momento o azeite parou. Porque já era o suficiente, não tinha mais lugar onde colocar azeite. E agora ela está com a iguaria mais cara da época, que é o azeite, que era usado para tudo, para cozinhar alimentos, era usado como remédio na ferida, como colírio para os olhos, como o combustível que acendia a lamparina, que era a energia que iluminava o ambiente, né? Naquela época. Ungia sacerdote, ungia profeta. Enfim, era uma série de benefícios, uma série de utilidades que tinha o azeite. Ela tem um monte de azeite agora, da iguaria de maior valor da época, mas não sabe o que fazer. Então ela volta em Deus, ela volta no profeta agora e explica, ó, tá lá, minha casa cheia de azeite, um montão de vasilha cheia de azeite, e agora? E ele vai dizer agora, vende o azeite, paga a dívida e vive do que sobrar, vive do resto. Ele não sabia quanto era a dívida e também não sabia e nem perguntou quanto de azeite havia agora na casa da mulher. Mas o direcionamento era de Deus, então quando Deus direciona, ele sabe que vai dar e vai sobrar. Vai ser suficiente, ainda vai sobrar para viver do resto. A Bíblia diz que o justo ele viverá da fé. Tem pessoas confundindo viver com sobreviver. Viver é quando eu vivo, tenho uma vida boa. Nada me falta. Posso não ser rico, milionário, mas nada me falta. Eu tenho tudo que eu preciso. Isso é prosperidade. Ter tudo o que precisa para viver. Sobreviver é eu lutar para não morrer. Tem pessoas sobrevivendo, confundindo com vivendo. O justo viverá da fé. Viverá, não sobreviverá. E aquela mulher, então, foi, vendeu azeite, pagou a dívida e continuou vivendo do resto. Estou falando de uma época em que a mulher não podia trabalhar. Era uma lei da época. Perdurou por muitos anos isso. Quem entende um pouco de história sabe do que eu estou dizendo. E os meninos menores de idade também, que seriam a provisão da casa, né?
os que trabalhariam para providenciar a casa, para prover o sustento da família, também não poderiam trabalhar. Eles seriam escravizados pelos credores. Mas legalmente não poderiam trabalhar também. Mas quando a mulher sai de casa e vai em Deus, que é a figura do profeta, e expõe para Deus o seu problema, ela vai falar o que está se passando, o que está acontecendo. E vai contestar ao profeta, porque a Bíblia diz que a nossa geração é abençoada até 1000 gerações, quando nós somos fiéis. Então ela vai logo dizendo, meu marido era teu servo, era fiel. E a palavra diz que até 1000 gerações a bênção alcança. E quando nós somos sinceros, chegamos diante de Deus quebrantados, com sinceridade, Deus ele vai sempre ser fiel à sua palavra, ele zela pela sua palavra. E ele então vai conversar com ela e dizer, o que é que tu tem? Se ela dissesse que não tinha nada e dali a conversa não prosseguisse, ele não poderia fazer nada por ela. Deus ele só fez do nada até a criação do homem. Haja luz, haja separação entre dia e noite, haja. Deus criou o universo, Deus criou o mundo através do poder da sua palavra. Quando Deus criou o homem, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo, que estavam ali fazendo o homem, a Trindade. Deus deu uma ordem para o homem de administrar a terra. E a partir dali você nunca mais vai ler na Bíblia Deus fazendo alguma coisa do nada. Vai vendo sempre Deus condicionando alguém, ordenando que façamos algo, a nossa parte, mesmo que seja pouco. Que tem na mão, Moisés? Eu tenho um pedaço de madeira, um cajado, então toca com ele nas águas. E o mar se abriu. Deus não poderia muito bem ter aberto o mar sem Moisés ter feito nada? Sim, poderia. Mas ele está querendo que nós façamos alguma coisa, a parte humana. A nossa parte, quem faz, somos nós. Declara-me o que tens em casa. Não tenho nada. Já levaram tudo. Só tem algo desprezado, algo desprezível. Se tem uma coisa que Deus gosta é de fazer milagre com algo que o homem desprezou. Deus gosta de contrariar o pensamento do homem. O que é desprezado, o que ninguém dá valor. Gideão, varão valoroso. Gideão vai responder, eu sou o menor da casa do meu pai e a minha família é a família mais pobre de Manassés. Somos desprezíveis. Estou aqui malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva para fazer vinho. Ele está escondido dos inimigos, no lugar inadequado, com a ferramenta inadequada, trabalhando para proteger o seu mantimento e o mantimento da sua família e do seu povo. E o anjo de Deus vai lá e diz, tu é um varão valoroso. Ele disse, não, mas eu estou aqui, humilhado, me escondendo. Além de ser o menor da casa do meu pai, minha família é a mais pobre de Manassés. Mas é contigo que eu vou operar o milagre em Israel. E vou fazer os midianitas serem destruídos através das tuas mãos. Jessé, acabaram seus filhos? Quando Samuel vai lá para ungir um rei na casa de Jessé. Não, tem um, mas é o menor. Está lá no campo cuidando das ovelhas. Manda chamar. Ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. E aquele que era o menor, desprezível, desprezado, ninguém dava nada por ele, se tornou o rei de Israel. O rei mais ilustre de todos os tempos em Israel. Ezequiel 37,
Deus arrebata os sentidos de Ezequiel e leva ele ao vale dos ossos secos. Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Senhor, tu é quem sabe. Deus fez um teste na fé de Ezequiel. E Ezequiel respondeu dizendo, o Senhor é quem sabe. Se o Senhor quiser, eles vivem. Se o Senhor não quiser, eles não vivem. O poder todo está nas tuas mãos. E quando ele admitiu que o poder estava na mão de Deus, Deus devolveu o poder para ele. Então profetiza. Fala com os ossos. Quando falamos, alguém tem que escutar. Então se falou com os ossos, tudo começou através da fala e através dos ossos o escutarem. Responsável por ouvir é o ouvido. Nosso ouvido tem 3 divisões. Bigorna, martelo e estribo. O menor osso do corpo humano é o estribo. E é o osso responsável pela audição. É o osso que faz com que ouvimos aquilo que é falado. Então, quando Ezequiel fala com os ossos, tudo começa pelo menor. O menor osso do corpo. O que tens em casa, mulher? Nada. Só algo desprezado. Eles não levaram porque não vale nada. É uma botija com um pouquinho de azeite, não está nem cheia. Então é aí que está o começo do milagre. Por algo que desprezaram. Por algo que o ser humano não deu nada. Por algo que o homem disse, isso não vale, isso não presta, deixa aí no canto. Estou falando com alguém, nesse momento, que é esse desprezado. Esse que está num canto, largado, que ninguém dá nada. E é com você que Deus fala nesse momento. Dizendo que vai fazer com você que foi desprezado, humilhado, rebaixado. Deus tem uma grande obra através de você, para mostrar que ele não é como o homem. Que ele pega o menor, que ele pega aquele que ninguém quer e começa uma grande obra através deste. Começa uma grande obra através dessa. Qual o problema que você está enfrentando? Faça como essa mulher. Saia da sua casa e procure Deus. Saia de casa pode ser no sentido literal ou não. Pode ser no sentido espiritual. Saia da sua zona de conforto e procure a Deus. Dobre o seu joelho, ore, converse com Deus. Saia, vá procurar uma igreja de Deus. Vá procurar um relacionamento com Deus da forma que você acredita que consiga, que é o ideal. E quando você vai expor seu problema para Deus e não para aqueles que não podem te ajudar em nem fazer nada, o milagre começa a acontecer. Um relacionamento com Deus fez com que ela não dissesse mais que o seu marido era servo, mas ela disse agora tua serva. Tua serva não tem nada em casa, a não ser um vaso de azeite. Então volta lá, porque aquilo que tu veio procurar aqui já está dentro da tua casa. A solução já está na tua mão, tu não sabe usar, mas eu vou te direcionar para usar aquilo que tu já tem em mãos, mas não sabe usar. Deus quer fazer isso com você que está me ouvindo aí. Você já tem a solução, mas não sabe usar. O pouquinho que você tem, um pouquinho de fé que você tem, um pouquinho de perseverança que você tem, um pouquinho de força que você ainda tem, você acha que já não tem mais nada. Tua serva não tem nada, vírgula. A vírgula faz com que o texto continue, prossiga. Ponto final, acaba a história, mas a vírgula continua. Deus quer colocar uma vírgula onde há um ponto final na sua vida nesse momento e fazer com que aquilo que é desprezível, desprezado, torne-se a maior bênção, a maior vitória. Mude o cativeiro da maldição para a bênção. Entra na sua casa, fecha a porta, tu e a tua família. Não expõe para fora o que está acontecendo dentro. Quando abriram as portas e as janelas, um montão de azeite. Como isso aconteceu? Um milagre de Deus. Deus entrou na nossa casa. E aí todos viram depois que a bênção chegou. Então feche a boca, não conte para ninguém. Fechar a casa fala de fechar a vida. Não expor a vida lá fora. Fica na intimidade com Deus. Pega vasos bastante, não pega poucos não. A bênção que Deus vai dar é grande. Você não tem condição
de recebê-la, então se prepare para receber a bênção que vai ser grande, multiplicada e abençoada na sua vida. Que nesse momento você receba essa palavra de Deus para a sua vida. Procure a Deus que Ele vai direcionar. A mulher voltou agora com a bênção porque não sabia ainda o que fazer. Muitas vezes Deus te abençoa, você acha já que sabe o que fazer. Com o emprego que Deus deu, com o salário que Deus deu. Continue pedindo a direção de Deus. Nunca pare de pedir a direção de Deus. Nunca pare de conversar com Deus. Nunca pare de se relacionar com Deus. Porque Deus tem sempre a direção de tudo. Não tire das mãos de Deus o seu projeto de vida. Que ele esteja sempre, sempre na mão de Deus. Aquela família seria destruída. Já ficou viúva, já não tem marido. E agora não ia ter mais filhos. Ia ficar sozinha, passando fome e necessidade e morreria também. Mas aquilo que era morte, Deus transformou em vida. Aquilo que era maldição, Deus transformou em bênção. Filhos não foram escravizados, credores não mais apareceram, porque agora a dívida foi quitada. E aquela casa que não tinha nada, agora tem tudo, está recomposta, está restituída, aquela família está novamente estruturada, porque alguém, chefe da família, decidiu sair da zona de conforto e procurar ajuda em Deus. Saia da sua zona de conforto e procure ajuda em Deus. E Deus vai te abençoar e vai te dar tudo aquilo que tu precisas para a sua vida. Recebe essa palavra nesse momento em nome de Jesus.